Olá, bom dia a todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos. Meu nome é Bruna e eu sou a jornalista que vai mediar o primeiro evento promovido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul para a nossa Expo Inter Digital. Hoje vamos falar sobre as alternativas de tratamento em casos de animais de produção com a palestra Homeopatia em Animais de Produção, Casos Clínicos Comentados. Quem vai nos trazer as novidades, os avanços e todas as informações é o médico veterinário Adriano Echervanet. Convido você a participar, mande a sua pergunta para o telefone 5199-188-5865. O Dr. Adriano é diretor da Curantur Medicamentos Veterinários, consultor em administração rural, bovinos de corte e leite e agroecologia e também professor de clínicas em grandes animais. Bom dia, doutor Adriano. Em nome do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul e da Comissão de Medicina Veterinária Integrativa, agradecemos a sua participação. Fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Um ótimo dia. Bom dia, Bruna. Aproveitando o espaço, queria fazer referências às autoridades, né? A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, excelentíssima senhora, né? Ao excelentíssimo Covatti Filho, secretário da Agricultura, a doutora Lisandra Dornelles, presidente do Conselho de Veterinária, a doutora Elisandra Ezeta, coordenadora das comissões de práticas integrativas, a você, Bruna, nossa mediadora, e a Natália Bastos, a facilitadora. Podemos começar, então. A minha história, trajetória, eu tenho 22 anos na prática de clínica de campo com homeopatia. Iniciei esse estudo no NEC, o Núcleo de Estudos de Homeopatia Veterinária, com aulas formais, né? E a busca de alternativas, pesquisa nessa área, né? Foi muito aguerrido, a gente fez muito experimento a campo, e eu sou pioneiro no GNPD, tratamento rebanhos, tratar rebanhos com um medicamento, né? Um medicamento elegido para todo aquele rebanho, né? O que mais se adapta àquela situação. Falando de arte de curar, né? A Similia Curantur, né? Busca ferramentas assertivas no contexto ambiente e interação homem. Um médico, quando está a campo, ele tem que buscar ferramentas. E as ferramentas, as que derem sucesso, as que tiverem um resultado clínico interessante, a gente não pode ser furtado, a gente tem que buscar alternativa. E é assim que a gente consegue construir bons estados de saúde e processos que são difíceis de cura, né? Uma das características, por exemplo, da Curantur, a forma de aplicação, né? Isso eu chamo a atenção de vocês, porque nós trabalhamos muito com dose única e dose repetida, né? Nós não adotamos o formato de uso contínuo de medicamento. Até quero fazer um alerta aqui. Eu vejo com certa restrição, porque eu vejo muito rebanho intoxicado, abusivo de medicamento. O uso irrestrito, o uso contínuo traz intoxicação patogenética pelo próprio medicamento. Quem acha que a homeopatia não é mal bem, se é bem mal não vai fazer, não engano, pessoal. Ela provoca estados de intoxicação. Então, a Curantur achou mais interessante, né? Na minha clínica de campo, nesses 22 anos, trabalhar muito com dose única e dose repetida. Então, esse fica um alerta e um chamamento, né? A gente fazer uma reflexão desse processo. Trago duas características, né, da abordagem da Curantur, da minha abordagem clínica também como veterinário, né, da homeopatia, dois medicamentos. Um se chama modificatório, tá? Esse medicamento, ele trabalha extremamente a questão mental. Por quê? Esse medicamento está voltado à nutrição, à vontade de comer, ao apetite. Mas chama atenção pelo seguinte, não adianta eu ter
uma nutrição perfeita, com todos os insumos regulados, se eu tiver uma patologia mental, ele não vai fazer conversão. Ele não vai converter. Então, vamos estabilizar primeiramente, fazer com que ele tenha vontade de comer e a gente termine com as lesões. Essa característica interessante do medicamento, nós optamos em trabalhar com a embalagem onde consiga antever algumas questões. Por exemplo, alguns parceiros agropecuários não conseguem ter um ambiente climatizado tudo. Então, nós investimos numa embalagem onde reflete magnéticas e diminui a questão das trocas de temperatura. Né? Então, nós temos ali um selo de certificação. Nós estamos há algum tempo certificado, mais de 4 anos, eu acho que é uma das primeiras empresas no Brasil de medicamentos veterinários com homeopatia a serem certificadas, e nós já vamos trabalhar muito com qualidade. Esse é o nosso tema, gestão da qualidade. Então, isso se traduz até na estabilidade dos produtos e a apresentação deles, né? Esse para homenagear o nosso cliente. Indicações. Trabalha a questão da inapetência, a baixa conversão alimentar e os transtornos mentais. Eles estimulam a ingestão, o consumo de forma natural sem resíduos. Pode passar. Apresentação sólida, né? E a questão das recomendações, precauções, né? Local adequado, setores fortes, né? E sem fonte de radiação eletromagnética. E isso compromete muito a estabilidade dos produtos. Então, em função disso, daquela nossa embalagem. Olha, essa questão da contraindicações de período de carência, né? Aqui eu faço uma referência, isso está na nossa bula, né? O uso prolongado pode produzir patogenia, ou seja, intoxicação de medicamentos. E o medicamento diluído dinamizado ou homeopatia, o uso contínuo vai levar a processo de intoxicação. Então, cuidem isso. Tem que seguir a prescrição. Por exemplo, ovinos. Olha ali ó, a forma de aplicação. 5 gramas 2 vezes ao dia, 5 dias. Dose única, 150 gramas. Então, isso é facilidade de manejo. Isso é rápido no ambiente de trabalho, sem fazer uma intervenção muito grande. Né? Você consegue levar medicamento de forma prática, né? Em abordagens muito precisas. Pode passar. Aí que eu me refiro à questão desse medicamento. Ele é um modificador orgânico, que é para estimular o consumo, mas, volto a dizer, não adianta eu ter uma estrutura de alimento perfeita se eu tiver lesão no entendimento, se eu tiver lesões por sintomas mentais dos animais. Eles não vão assimilar, não vão ter uma nutrição perfeita, não vão assimilar, porque estão em estados de estresse. Então, olha só, isso é tirado da intoxicação patogenética, da patogenesia desse medicamento, né? Frustrações, sustos, rudeza. Nossos rebanhos são muito agredidos. Cuidado com isso aí. Nós temos que trazer uma nova linguagem de entendimento. Não são números de indivíduos ovinos ou equinos. São indivíduos parceiros de produção. Buscar o equilíbrio físico e mental é um compromisso para melhores índices. Pode passar. Agora saímos do modificador, que tem toda uma conexão mental, preocupado com o ambiente, a interação desse indivíduo no ambiente, e vamos para uma física muito focada em cápsula, em tendão. Pode passar? Olha só, indivíduos em fase de crescimento. Para que é esse produto? Para estimular o desenvolvimento das características genéticas desses animais, né? O desenvolvimento, olha como ele é aplicado, né? Estimula processos naturais, desenvolvimento de tendões e queima de. Nós perdemos hoje as novilhas, tem uma determinada fase
contínuo alimento, porque elas vão acumular no tecido mamário esse promotor de crescimento. É natural. Para esses indivíduos 6 meses antes, isso é um ganho financeiro. Então, a homeopatia consegue levar essa conotação de eficiência e qualidade. Pode passar. Olha aqui, ó, ele fala em nutrição imperfeita dos ossos, capacitar eles a assimilar óxido de cálcio, né? E melhorar a questão de tendões, ossos, gânglios. Pode passar. Ele é bem prescrito em dores de crescimento. Indivíduos que estão começando, estão crescendo, né? Tem muita dor, tem hipertrofia ganglionar, problemas com ligamentos, tendões. Exatamente isso aí. Nós vamos ver um caso clínico agora que mostra isso. Olha só, chegou até mim um potro, 2 anos, tardio, da raça crioula. Em novembro de 2011, ele tinha 1,34 m, né? O histórico da raça, conversando com alguns consultores da raça, né? A característica depois de 2 anos é 2 centímetros a cada 6 meses. Um pouco mais, um pouco menos, mas fica em torno disso aí. Pode passar. Olha esse indivíduo, ó. Se vocês olharem o anterior dele, se puder aproximar um pouquinho, Bruna, com a barra ali, você consegue. Não, aproximar. Isso. Olha só os tendões como estão aparentes ali, ó. A gente vê, ele até um indivíduo um pouco encastelado, ó. Os tendões estão aparentes, não tem reserva de gordura ali. E ele a parte anterior é completamente diferente da parte posterior desse indivíduo. Tem uma lesão, tem uma falta de nutrição, né? Nessa parte dianteira aí, esse indivíduo não está completo na sua estrutura, ele não está expressando as características genéticas dele, e aí a gente começou a dar informação. Pode passar. Olha só, o que fizemos? 25 gramas uma vez ao dia por 7 dias. Em dezembro, ele colocou 1,35, em janeiro, 1,36, em fevereiro, 1,37, em março, 1,38. Olha que interessante. Pode passar? Olha só, o potro com 2 anos e meio, ele chegou a uma altura de 1,38, ou seja, já saiu da expectativa que se tinha, né? De 2 centímetros, de 2 centímetros a cada 6 meses. Ele colocou 4 centímetros em 5 meses. Mas o que aconteceu com esse potro ali, aos 3 anos de idade? Pode passar. Ele expressou todo o potencial genético dele. Olha a ferramenta, a precisão dessa ferramenta de trabalho. Nós olhamos só a questão focal dele, né? Volta um pouquinho. Olha só. Olha aí, ó. Com 3 anos, ele cresceu 8 centímetros ao todo. 8 centímetros. Ele conseguiu expressar. Ele continua ainda um pouco parado de dianteiro, mas ele conseguiu nutrir a parte anterior. Pode passar. Então, nós saímos de 2 medicamentos, um falando só de sintomas mentais em confinamento, né? E mudança de pastagem grosseira para que esse indivíduo tenha vontade de comer, para um focal lá, ó, para nutrição de tecido e osso. Então, vocês veem a capacidade que tem de ação do medicamento, né? E como ele é preciso. Isso é tecnologia, gente. Isso é muita tecnologia embarcada. A gente tem que entender isso aí. E é um convite para os profissionais da área estudarem o assunto. A Curantur trabalha muito com produção animal com redução de contaminantes, esse é o nosso lema. O caminho para o futuro é isso aí, tá? Redução de contaminantes, e é onde a gente vai conseguir competir no mercado externo, com redução de contaminantes. A empresa, se você aproximar um pouquinho, Natália, nós construímos a empresa mais acima ali, aquela foto de cima ali. Nós construímos a empresa ali com as noções de permacultura, né? Então, hoje a gente tem uma certificação ISO há 4 anos. A gente tem consumo zero de carbono. Toda a varredura da indústria, ela não gera contaminante nenhum. Nós somos 100% sustentáveis em energia elétrica, tá? E nós temos hoje um ambiente, pode levantar isso aí,
um ambiente de 13 hectares, que é a área da nossa indústria, e toda a construção ela obedece à questão da luz, né, a entrada de luz, e é tudo construção sustentável, né? Então a gente é muito preocupado com isso, muito preocupado com o meio ambiente, muito preocupado com não poluir, e a gente só gera hoje lixo doméstico na indústria. Então eu preocupei muito com isso e reserva, né? Reserva de água. Casos clínicos, vamos trabalhar, Natália. Pode passar. O que a Curantur fez? Nós nos preocupamos na glândula mamária em caso de mastite, né? Nós entramos para dentro da glândula mamária para saber o que essa glândula precisa. O que precisa informar esse organismo? Então, em vez da Curantur produzir um medicamento para mastite, nós temos 9 medicamentos. 9 ferramentas de trabalho, cada uma para uma situação, para um estado diferente da fisiologia, do estado de saúde dessa fisiologia de glândula mamária. Então, são 9 ferramentas, cada um no seu momento, né? Nós trabalhamos muito... Pode passar. Nós trabalhamos muito com... Pode passar, Natália. Nós trabalhamos muito com mastologia clínica. Entender a glândula mamária, entender a ferramenta. E uma das coisas que mais me assusta na produção de leite, e é um impeditivo que a gente tem, e uma perda enorme financeira, né? Porque a gente consegue tratar com medicamentos quimioterápicos a fase da mastite clínica. Você vai lá com antibiótico anti-inflamatório e você debelou. Mas o processo que mais perde dinheiro dentro da atividade de bovinos de leite é a mastite subclínica, onde não tem como fazer uma intervenção com um medicamento químico. Por quê? Porque normalmente seriam 20% a 30% do rebanho acometido, até 40% de mastite subclínica. E tem um dado muito interessante, que é geométrico. A cada um animal com mastite clínica, eu tenho 4 contaminados com subclínica. Mas o mais assustador que, segundo esse autor aí, e outros autores que eu tenho citado, a mastite subclínica, ela fibrosa tecido, não é só a clínica, é a subclínica. Então, às vezes a gente tem um animal com alta característica genética, produtora de leite, e aí ela não desenvolve mastite, tem resistência. Os animais têm resistência à mastite, mas ela consegue debelar aquela subclínica, e isso vai fibrosando o tecido. Então eu enxerguei esse processo, eu vi que não tinha um olhar mais específico para a glândula mamária, e não tinha um olhar para subclínico, né? Que ele consome 70% da renda. Então é assustador. Volta um pouquinho, Bruno. Então o que eu estou dizendo aqui, né? Que a mastite, tanto clínica, a fibrose do tecido, como a subclínica. Então nós temos que ter ferramenta para estimular uma glândula mamária, para produzir leite de qualidade e para fazer limpeza também de glândula mamária. E ferramentas que eu entro lá na colônia para desestruturar aquela colônia. Pode passar. Olha só, uma das coisas também é entender a glândula mamária na sua complexidade, né? Às vezes a gente vai fazer com técnicas que tem de diagnóstico, né, o TSMT, você coleta só 30% do leite, ele não é representativo da glândula mamária, quando você vai fazer um teste de CMT. Então tem que entender. Então, ferramentas de trabalho, aonde você consegue chegar lá no lóbulo, né? E aquele ducto, fazer a estrutura que tem lá, que está querendo fibrosar, ou que tem coleção de bactérias, ou que tem até resto de medicamento, resto de pomada, fazer uma limpeza dessa glândula. Fazer uma limpeza. Antes de qualquer abordagem de tratamento, pode ser quimioterápico, pode ser homeopatia, tem que se limpar a glândula mamária. Fazer a limpeza da glândula mamária. Aí o medicamento, qualquer medicamento vai atuar com perfeição. Se não limparmos glândula mamária, vai ficar muita sujidade, esse canal vai estar todo entupido e você não limpou. Então é muito comum a gente escutar os produtores dizerem assim, olha, eu tinha minha vaca aí com 40 litros de leite, agora ela dá 30, 35, 25. Por quê? Espaço, luz de produção ocupado por resto de célula, resto de medicamento, né? Então tem que ter higiene de glândula mamária. Antes de qualquer processo, nós temos que entender. Isso é muito dinheiro, vocês vão ver isso. Isso é muito dinheiro. Pode passar. Olha aqui, ó, isso eu tenho no esquerdo aqui, ó, a lâmina de uma glândula normal, né? Mamária, sem invasão microbiana, e o processo já começa com invasão e fibrose, né? Então, esse autor ele está muito coerente
A subclínica fibrosa muito o tecido. Pode passar. Uma das coisas que a gente tem que aprender, né? E na clínica do dia a dia campo é conviver com tecnologia. A tecnologia, as ferramentas de trabalho hoje tem uma imensidão, tem robô dentro das propriedades rurais. Robô tirando leite. Mas tem que ter o cuidado com a ferramenta certa, equipamento bem regulado e o operador consciente. O simples fato de você ordenhar um animal com um teto úmido, né? Você pode fazer com que essa teteira escape e ele corte o tecido por dentro. E aí vai gerar contaminação. Pode passar. A questão da sala de ordenha, né? A sala de ordenha tem que ser um templo. Tem que ser um templo de paz. Vai entrar um indivíduo, vai entrar uma mãe ali produzindo leite. Muitas vezes ela está com muita dor na glândula mamária. Muita dor na glândula mamária pelo excesso de leite. E aí os nossos vícios têm que ficar do lado de fora. Ali tem que ser um lugar tranquilo, calmo, para que entre, né? Então tem um apoiando ali a mão na teteira, né? A gente cria vícios. Eu já tirei leite, gente. A gente cria vícios dentro da sala de ordenha. Então, traspano, essas coisas aí, né? Ou o equipamento desregulado ali, ó, embaixo tem um pezinho, né? O cara botou um tijolinho porque a teteira caía, né? Então, esse aumenta o desafio, né? Muitas vezes a propriedade tem nutrição perfeita, as vacas têm um sistema imunológico adequado, mas elas se contaminam dentro da sala de ordenha. Por quê? Vício de manejo. Esse local é um lugar tranquilo. Pode passar, Natália. É um lugar tranquilo, de muita tranquilidade, é um ambiente que esses animais têm que sentir à vontade. Olha lá, ó, naquele slide anterior, vocês viram, né, que aquela teteira escorregou, ela causou naquela primeira foto uma lesão, um cortezinho, ó. Tem um corte ali. Se tu aproximares, Natália. Tem um pequeno corte. Do lado direito, vocês vão ver a invasão por Escherichia coli, né? Ela colonizou o canal do teto. Por que eu estou mostrando isso aí? Porque nos livros, na literatura de mastite, o pessoal separa muito mastite ambiental e mastite contagiosa, né? Gente, elas andam junto, elas são coexistentes e uma depende da outra. Então, às vezes, um detalhe na questão do manejo pode favorecer que entre mastite contagiosa. Então, o Staphylococcus, ele é mais sensível, sozinho ele não entra. Então, ele precisa de uma mastite por Escherichia coli, uma mastite ambiental, e aí essa mastite ambiental vai colonizar o canal do teto e o estafilo vai entrar com tranquilidade, que é a pior bactéria que tem para se trabalhar em termos de mastite clínica, né? E eu trabalho muito bem com homeopatia, viu? Pode passar? Olha aí a mastite contagiosa, né, que eu estava dizendo. Eu atendi muito no Brasil todo, muito caso clínico, né? Já cheguei em propriedades que caiu a glândula mamária por causa de mastite bovina. Então tem que ter o cuidado. A gente tem que trabalhar muito a questão dentro da sala de ordenha. 30% das contaminações são dentro da sala de ordenha, para que não entre a mastite contagiosa. Pode passar. Pode passar, Natália. Volta. Volta um slidezinho ali, Natália. Isso. Tem muito erro de informação, tá? Hoje, os produtores olham muito célula somática, né? A célula somática não é só indicativo de mastite, ela é um indicativo de saúde em geral, tá? E as bactérias vão trabalhar dentro da glândula mamária conforme o meio. Se eu tiver um meio mais alcalino, ou se eu tiver um meio mais ácido, aí vai ser a colonização, né? Dependendo desse meio. Mas o exame clínico de mastologia é imprescindível. O veterinário tem que descer no fosso e examinar mama por mama, quarto mamário, fazer a palpagem e entender como está aquela glândula. Que sofrimento vem daquele processo ali. E entender. Muitas vezes eu tenho um CCS alto, acho que a mastite não é. Eu estou com nutrição imperfeita, eu tenho manejo errado, e eu tenho vacas resistentes que não tem mastite, e eu tenho um CCS alto. Então, assim, além do controle do CCS, fazer esses testezinhos básicos dos California Mastite Test e mastologia, entrar e palpar glândula mamária para ver se existe uma colônia persistente na glândula. Aí sim é um processo perfeito de mastologia clínica. Olha só o mundo perfeito, né? A pessoa com luvinha, equipamento,
equipamento moderno dentro de um processo todo, a padronização dos processos. Mesmo assim, 30% das contaminações vão acontecer dentro da sala de ordenha. Tá? Mas isso é fácil de contornar, é tranquilo. Uso das ferramentas como a bisnaga tem que ter muito controle na inserção dela, né? Eu já vi uma empresa esse dia me apresentou um material, eu tenho muita relação com empresas com fármaco químico, né? E a gente troca muita informação. E hoje eles me apresentaram uma com o bico móvel, né? Eu achei fantástico, um biquinho de silicone. E eu acho que vai rodar muito isso aí. Bem interessante. Pode passar. Aqui é um projeto, né? Saindo dos micros, de um projeto mais macro, né? Eu tenho que falar aqui do laticínio holandês, de Biguaçu. Nós tivemos um projeto fantástico. A Quality é uma empresa de Florianópolis. Dr. Roni Barbosa, um entusiasta, um homeopata fantástico, né? Entusiasta com a causa. E a minha homenagem ao Roni, que esse projeto é um projeto que nos está trazendo muita alegria, né? Já fazem 4 anos quase desse projeto. E eu vou mostrar para vocês o primeiro, né? Então, esse é um programa do governo federal, o programa do Leite Mais Saudável. Pode passar. Então, nós pegamos 60 produtores em Biguaçu, né? Analisando CCS e CBT, falando sobre esses assuntos, né? E usamos 2 ferramentas de trabalho da Curandro. Um é um medicamento para levantar o sistema imunológico, para trabalhar as quimiotaxinas dentro da glândula mamária, né? Para que ela aumente o processo de defesa e faça a expulsão de bactérias, né? E processo de limpeza de glândula, higiene de glândula mamária. Tá? Um processo bem cirúrgico, em 5 dias, você consegue fazer uma higiene de glândula mamária, né? Pode passar? Olha só, Natália, se você aumentar um pouquinho, vai dar para ver os números, né? Olha só, esses produtores lá, eles atingiam o que se estava estabelecido pela normativa hoje, né? 35,5% somente atingiam os níveis de CBT e 35,5% atingiam os níveis que se pede o laticínio e a regulamentação ministerial, né? De CCS. CBT é orientação, é você chegar lá. Pode. Ergue de novo, por favor, Natália. Aumenta. E aí, essa informação você vai lá na sala de ordenha ou reúne os produtores. Olha, vamos melhorar a questão da higiene, dos fomites, dos processos todos que a gente usa, dos ácidos, né? Então, é informação, informação. E a outra é glândula mamária, trabalho de glândula mamária. Nós tínhamos uma meta de 50%, nós, na primeira abordagem, fomos para 44,4%. Pode subir, Natália, pode trocar. Aumenta. Olha a informação, ó, o verbo, o medicamento que é o verbo, ó, 71,1% já atingiu de aumento, né? Atingiu, né? As pessoas conseguiram atingir. E olha como a mastite é uma coisa que você demora para trabalhar a glândula mamária. Sistema imunológico de vaca não é do dia para a noite, tem que trabalhar. Ali, ó, na segunda prescrição de medicamento, chegamos a 48,8%. Pode passar? Aumenta um pouquinho, isso aí. Olha lá, ó, 53,3% dos produtores já atingiu o que você precisava de célula somática, ou seja, 500 mil. Pode passar. E olha só, a nossa meta era 50%. Em glândula mamária, nós chegamos a 71% dos produtores atingiu o que se precisava, né? Atingiu o que diz a normativa. E CBT, 68,8%. Gente, esse é um trabalho só com homeopatia, com informação, com pessoas dedicadas, né? E um laticínio que quer fazer a diferença. Quer fazer a diferença. Montou um trabalho de qualidade do leite, qualidade de atendimento, e o Roni conduziu isso aí com uma maestria fantástica, né? E a Curandro entrou com os medicamentos. Esse projeto me agrada muito, a gente é parceiro já há muitos anos, e eu sou muito feliz com esse projeto. Continuamos. Agora tem um resultado aí final, que eu não vou apresentar aqui, vai para o futuro.
Falando de ambiente, olha só, Natália, se você aproximar essas fotos, a gente vai ter a noção o que é um rebanho esperando para entrar dentro da sala de ordenha, aonde tem um ambiente arejado, uma ferramenta fácil de trabalhar, a ferida, né? E as vacas precisando entrar porque elas querem tirar leite, elas gostam de tirar leite. E ali, à esquerda, um rebanho que é tocado para dentro, batido, a grito, com muitas vezes vício de trabalho tocando, né? Ou batendo com mangueirinha, ou não sei o que, né? Mas a gente enxerga as glândulas mamárias caídas, escorridas como um lamento, né? Um dos maiores índices de mastite dentro da propriedade. Onde tem lesão de entendimento em relação a essa mãe produtora de leite, nós vamos ter mastite. Onde eu sou áspero, né, no trato com esses indivíduos, aonde eu não entendo o comportamento animal e eu não tenho ferramenta de trabalho que aborde a questão mental desses indivíduos, eu vou ter muita mastite. Pode passar. Olha um exemplo, né, na questão dos estafilococcus aureus, como é difícil trabalhar, né? As propriedades que não enxergarem isso, que esse manejo não buscar uma qualidade de vida animal, entrou uma bactéria como estafilo, dificulta. Isso é um experimento ali que usaram um princípio ativo, né, químico. Pode ver aqui na fase clínica só 25% dos indivíduos responderam. Na infecção subclínica só 40%. E na secagem, onde muita gente preconiza tratar na secagem, eu não concordo muito com isso. Eu acho que tratar na secagem, você está deixando essa colônia, ela vai estourar no futuro. Até porque, muitas vezes, quando você trata com quimioterápico, você faz supressão do caso clínico. Você não cura a mastite. Você suprime só aquela patologia aparente. E a colônia, muitas vezes, continua dentro da glândula mamária. Então, tem que enxergar isso aí com a visão clínica mais ampla e a gente lançar a mão de todas as ferramentas disponíveis. Por isso que eu falo de higiene de glândula mamária e ferramentas que vão lá e desestruturam uma colônia. A homeopatia consegue fazer isso. Pode passar. Olha só, muito interessante isso aqui, ó. A vaca tem defesa, tem muita defesa, né? Ela produz a lactoferrina dentro da glândula mamária no período seco. Ou seja, a vaca já te ajuda muito, a vaca ajuda nesse processo, né? Ela tem ferramentas de trabalho, ela tem processo imunológico que vai suprir isso aí, né? Então, olha só, uma infecção experimental por Escherichia coli nas lactantes, em 16 quartos mamários, se infectou elas com Escherichia coli, 14 quartos mamários deram positivos. Olha no período seco. 12 quartos mamários foram infectados, inoculados por Escherichia coli, só 2. Então a lactoferrina é fantástica. O que nós fizemos? Pensando nisso, nós construímos um produto chamado Cicante, que é para estabilizar a glândula mamária, fazer com que acorde a lactoferrina e que ela trabalhe com sucesso, né? A vaca já te ajuda. O indivíduo, o bovino, de leite já está te ajudando. Ela produz muita lactoferrina. E a lactoferrina é um bacteriostático, ela não deixa desenvolvimento bacteriano. Muitas pomadas do período seco fazem sucesso em função da lactoferrina, e não tanto por princípio ativo que tem ali dentro, viu, gente? Mas quando a gente se aprofunda em mastologia, começa a entender um universo muito interessante. Pode passar. Esse é um caso clínico bem interessante. Eu não falo aqui de mastite clínica, eu falo só de mastite subclínica e o quanto é a perda financeira por não ter esse olhar, né? E muitas vezes a campo não se tem. A medicina tradicional, a alopatia, não tem ferramenta para trabalhar com subclínica. A não ser que você descarte leite e coloque uma montanha de dinheiro fora. Então, essa integração é muito importante. Os laticínios têm que entender esse processo, conhecer essas ferramentas e acessarem as empresas para a gente falar de dinheiro. O Brasil não pode perder tanto dinheiro em subclínica. Nós não podemos perder tanto dinheiro na atividade primária. A gente tem que já buscar tecnologia que funcione. Esse é um rebanho do meu amigo lá, Luiz Mário Guerra Mendina, falecido. Tá os meninos tocando agora. A Graciane, o Mário e o Matheus. E quando eu cheguei lá, eles tinham 108 vacas em ordenha. Esse é um sistema de
de pastagem, né? Não é confinado e nem semi-confinado. É a campo, um campo nativo. E aí uma das coisas que o Lismar me diz, aqui eu não tenho mastite clínica. Claro, são 3 veterinários da propriedade, não tem mesmo, né? Mas eu disse, você já pensou quanto você perde em subclínica? E tu não tem ferramenta de trabalho na subclínica, né? Mas vamos para o fosso. Então a gente foi para o fosso, identificamos 32 vacas com CMT positivo. Em média, uma vaca com CMT positivo, né, com mastite subclínica, ela perde 20% da energia líquida de produção. Isso daria em vaca de 20 litros, 4 litros ao dia, uma perda de 128 litros. Né? No total, em 30 dias, elas estariam perdendo 3.840. Na época, esse valor do leite, em 2011, era 0,80, olha só a caminhada, né? Quando eu comecei a trabalhar com leite, era 60 centavos, 30 centavos, já vi, né? Então, hoje o preço está interessante. Ele perdia 3.072 em leite, só na subclínica. Pode passar? Aí ele diz, vamos recuperar esses 128 litros, né, fazendo investimento com a Curantro, e não vou mexer em manejo alimentar, só vou fazer higiene de glândula mamária, fazer limpeza. Por quê? Pode passar? Um rebanho a campo. Pode passar, Natália? Um rebanho a campo, ele não tem tanta agressão, né, de ambiente, de estresse mental. Está mais livre. Mas ele faz muita defesa. E essa defesa ele produz muito célula, né? Célula de defesa na glândula mamária, e isso vai acumulando processos. Então, quando eu falo de higiene glândula mamária, é aumentar a luz de produção nos canais galactófilos. Olha só, ele recuperou 226 litros. Isso, ele teve uma eficiência de 6.780 litros. A 80, ele recuperou 5.424, um investimento de R$700. Teve um lucro de 4.724, ele perdia R$3.000. É esse olhar que a homeopatia vai levar, é eficiência financeira dos rebanhos, eficiência financeira produtiva, você ter um olhar diferente para processos que já estão estabelecidos, você levar inovação, levar ferramentas que têm essa característica de inovar, de fazer processos onde aumente a rentabilidade. E isso a homeopatia consegue fazer. Homeopatia de precisão. Olha o CCS. Olha só, em 2012, né, nós tínhamos o desafio de ficar no ano em torno de 250, chegamos a 200. Em 2013, o desafio era de 300, nós fechamos em 236. O subclínico, em média, 10%. Essa é uma taxa mundial de subclínico. É 1% de casos clínicos no mundo, que você tem o estudo, né? O Brasil está em torno de 13,5%. E subclínico, você quer, no mundo todo, as pessoas buscam, né? 10%. O Brasil está em torno de 40%. Então, imediatamente, nós temos que ter um olhar diferente para a nossa economia e a gente entrar com ferramentas de precisão que vão trazer esse aporte financeiro. Esse dinheiro é do produtor, as vacas produzem isso, e se perde por falta de um olhar mais clínico das ferramentas de trabalho. Pode passar? O caminho para o futuro, redução de contaminantes. Esse é o caminho para o futuro. Redução de contaminantes. Aí pode se inserir projeto de produção orgânica, pode se inserir rastreabilidade, pode se inserir um selo de qualidade do laticínio. Eu vou fazer um queijo, o meu queijo tem redução de contaminantes e eu tenho um selo. A redução de contaminantes vai levar a várias vertentes. E nós trabalhamos focado nisso aí. Quanto menos resíduo químico, mais saudável vai estar esses indivíduos e você vai ter uma eficiência financeira melhor. Pode passar? Pessoal, eu falo de policrestos. Policrestos são os medicamentos que nós temos ali. A linha, ela se divide em 3 linhas. A linha Lactans, com 9 medicamentos, a linha Fecunditas, com 7, e a linha de Locus, com 8 medicamentos. Né? Os policrestos são medicamentos que você pode abordar ele em várias situações. Por quê? Porque ele tem um recurso amplo, né? uma amplitude. Né? Pode passar? Pode passar, Natália? Isso. Olha o modificatório, né? Nós falamos ele lá no sintoma mental, da apatia,
por estar confinado, ou por indivíduos que estão com uma tristeza profunda, né, confinado, tiraram do meio e botaram no confinamento. Perdeu a referência. E ele vai ficar apático. Então, ele mexe com o sintoma mental. Olha outra conotação, por isso que ele é um policresto. Eu posso usar ele em febre vitular, tristeza parasitária para que esse indivíduo volte a comer rápido, né? No pós-cirúrgico, traumas. Na uniformização de lotes, olha, eu tenho lotes disparelhos aqui, né? No Vilhas, umas comem, outras não. Eu posso uniformizar esses lotes. E estresse produtivo em rebanho leiteiro. Muitos dos processos da vaca de leite e essa baixa de imunidade é o estresse produtivo. Uma alimentação forçada para que se produza muito leite e esse estresse, né, de leite produzindo de manhã e de tarde altas quantidades de leite pode levar esse indivíduo a um estresse produtivo, né? E esse medicamento vai chamar a produzir, né? Pode passar? Aqui está ele, né? Eu me lembro de uma vez nós tínhamos que mandar uma tourada para o Mato Grosso, e aí faltava 50 quilos nos touros, né? Ele ia para um remate, né? E era 60 ou 70 touros, né? E aí nós conseguimos colocar em 30 dias 50 quilos, né? Então, foi um desafio muito interessante. Já estavam preenchidos, né? Já estavam. Então, e o modificatório foi lá e colocou isso aí neles, colocou a vontade de comer. Pode passar? Hemofitos, né? Batidas, traumas, leite retido, dor. Esse medicamento ele fala muito da dor, da sensibilidade da glândula mamária ao frio, à batida. As empresas que me compram muito hoje são empresas que trabalham com ferramentas para equipamentos que tiram leite, ordenhadeiras, né? Então, quando eles trocam o equipamento, os animais sentem. Então, eles usam muito isso aí, o Hemofitos, que é para diminuir essa dor, diminuir esse estresse. É um recurso fantástico, né? E é tecnologia, muita tecnologia embarcada nesses produtos. Por favor, pode passar. Eumint, ó, esse é um medicamento bem interessante. Ele é um imunoestimulante em relação à verminose, né? Eu tenho rebanho de lacone, rebanho pequeno, mas tem. E eu faço dosificações químicas no meu rebanho, 2 vezes por ano. Nos intervalos eu entro Eumint, porque eles aumentam a expulsão do verme. Eles conseguem uniformizar. Mas o que eu recomendo para o produtor quando ele começa? Eu quero usar, eu quero parar. Não. Vamos fazer um processo gradativo, vamos entender o rebanho. Vamos ver o sistema imunológico dele, vamos ver qual é a resposta, qual o nível de resistência. O que eu recomendo? Entra com químico, entra com Eumint, depois um químico, Eumint, até chegar numa zona de conforto, onde você faça dosificações químicas 1 vez no ano ou 2 vezes no ano. Isso é construção. A homeopatia não vende milagre. Ela vende trabalho, muito trabalho. E eu tenho essa experiência de 22 anos na clínica de campo, né? Olha o Eumint ali, ó, um rebanho de ovino. E essa ferramenta tem me dado muito, muito, muito retorno. Né? De faceiro, alegria, né? Ela funciona muito bem. Pode passar. Esse medicamento é o medicamento da parturiente, né? Esse medicamento me trouxe muitas alegrias. Eu recebo vídeo desse medicamento funcionando a campo, né? E ele prepara essa novilha ou essa vaca para o parto, né? Ele aumenta a coleção de líquidos, ele promove aumento de dilatação, né? Ele prepara a glândula mamária já para produzir leite, né? Então eu dou antes do parto, né? A gente prescreve antes do parto e depois do parto. E é uma ferramenta muito, muito assertiva e é um processo preventivo. Não tem por que esse indivíduo passar por ter que trauma no parto, dor do parto, dificuldade de parir, ele te auxilia muito. Ele é a doula. Pode passar? Não, como eu falava do cicante, ele prepara a glândula mamária para tem que trabalhar com sintoma mental. Parar de produzir leite de uma hora para outra, tem que estabilizar esse indivíduo e mandar recursos para a glândula mamária para ela se adaptar, que a lactoferrina comece a se ativar e trabalhe com plenitude. E aí a gente consegue ter um processo bem eficiente. Pode passar? Eu chamo a atenção do Biolac, né? O Biolac, ele é para desconforto, para terneirinha, né?
Você separa ela da mãe, teve o parto, deu o colostro, separou ela num lugar lá. Muitas vezes atada por uma corrente, no sol, no tempo, e ela não toma mais, ela não tem mais o contato. Aquele libido do filho com a mama, ela não tem mais isso. O que sofre esse indivíduo mentalmente? Abandono. Abandono. Aí baixou a imunidade em função do abandono, se instala desconforto, diarreia. Nós temos que tratar o abandono desse indivíduo. Esse é o start que começa a aparecer outras patologias. Nós temos que entender a complexidade do indivíduo que veio recém ao mundo, tomou só o colostro e ficou retido numa casinha lá. Entender ele. Ele sofre de abandono. E as doenças que vão vir depois disso é em função dessa lesão no entendimento. Pode passar. E esses são os medicamentos ali que nós trabalhamos na Papenborg, né? As duas ferramentas de trabalho. Uma para sistema imunológico ativar e outra para limpeza de glândula. Pode passar? As 3 linhas, pode passar? Pessoal, eu trouxe para vocês relato dos casos e eu gostaria que a gente escutasse as pessoas falando da vida delas e da atividade primária, né? E o meu relato ele não ficaria perfeito ou não teria uma consistência maior se o produtor não falasse o que ele está sentindo. Vamos escutar, por favor. Olá, eu sou a Fabiane Lang, sou agricultora e produtora de leite. No vídeo anterior eu comentei com vocês a respeito do aumento de lucratividade, um ganho que a gente tem a mais no produzir leite usando medicação homeopática, ou melhor, uma ferramenta de trabalho, né? Aqui na homeopatia não é só eu, não é eu que saio ganhando, é o nós. Quem sai ganhando nesse nós? Primeiro os animais, que têm uma imunidade maior, que têm uma sanidade maior. E o bem-estar delas é incomparável. Vocês podem ver aqui, ó, os bichinhos estão muito bem, obrigado. O nós, quem sai ganhando? A produtora rural. Por quê? Porque produz muito mais leite, com mais qualidade e com um custo mais baixo, né? E quem sai ganhando também no nós é o nós consumidor. Porque o consumidor vai ter acesso a um produto de qualidade, com um sabor maior, com uma durabilidade maior, com uma qualidade que ele não consegue encontrar nos outros produtos ou no outro leite de mercado tradicional. A homeopatia, ela tem esse reflexo, pois eu tenho muitos clientes que vêm buscar leite na minha casa que alegavam que tinham intolerância à lactose, que não podiam beber leite. Fizemos o desafio, realizou-se o teste e, para nossa grata surpresa, todos puderam consumir o leite sem restrição nenhuma. E aí, fica a dúvida, esses clientes tinham tolerância à lactose ou alergia a algum residual de medicamento que estava no leite? Vamos lá, pessoal, é isso que a gente quer fazer pensar. A homeopatia traz isso, traz uma mudança no manejo, na filosofia e na forma da gente trabalhar, organizar e planejar a propriedade para o futuro. Certo aí, pessoal? Olá. Pode passar? Onde tiramos já mais de 90% dos antibióticos, inclusive conseguimos eliminar o antibiótico no período seco, tendo a vaca uma sanidade de ubre muito boa quando ela retorna para a lactação. Um diferencial que a gente viu no produto para mastite é que ele funciona na questão de que os antibióticos aqui já não estão fazendo mais efeito. Vacas que iam a descarte por ter resistência à bactéria causadora de mastite, a gente optou novamente por inseminá-las, vendo um bom resultado dos produtos. Vocês entenderam que a reflexão, né? A reflexão anterior ali da Fabiane, né? Ela faz uma reflexão sobre o processo. A Yara e o Rodrigo, eles falam na questão livre de contaminantes também, né? E a recuperação de matrizes que iam ser excluídas.
Pessoal, eu recebo todo dia os WhatsApp dos produtores agradecendo. Ah, obrigado e tal. Olha só, nos últimos 3 meses, para dizer que não usamos nada, usamos 2 injetáveis. Nos últimos 3 meses. Nesse 1 ano, fizemos parte de nossas conquistas positivas. Sabemos que também não foi fácil, né? No começo, um sufoco, mas está aí. Resultado em quantia, preço e bem-estar das mimosas. Pode passar. Sim, Olha esse a aqui. gente viu diferença, assim, ela tinha muito muco Clica no vídeo também. e ganhou bem fácil. Ele ajudou um pouco, porque era um terneiro bem grande, porque a gente é acostumado de ficar ajudando, né? Mas de repente ela ia ganhar sozinha, mas a gente não queria que ela era para sofrer. Mas ele deu hoje de manhã 50 daquele parto do Oriente ainda, porque ele viu, ele queria saber se ele não precisa fazer nada de injeção, vitamina, alguma coisa, ou dar o parto do Oriente depois, porque ele deu hoje de manhã. Eu acho que assim, 1h30, 2 antes dela parir. Quando tiramos o leite das outras, na primeira remessa ela entrou. Era umas 7 horas, 6h30, 7 horas por ali. Então, ele queria saber se ele tem que fazer alguma coisa. Mas, em compensação, olha, um alívio. Gemendo e tudo, essa foi um parto com bastante muco. E assim, vamos ver então agora como ela vai se limpar. Turma, um torrão. Nossa, olha. Pessoal, vocês não imaginam a alegria, eu recebo esses vídeos quase todos os dias. Isso é fantástico, fantástico. Então, essas ferramentas que ajudam o produtor, que facilitam a vida dele, nós temos que trabalhar em cima disso. A Curantos, nós fizemos ferramentas para o clínico a campo, e com vários formatos. E assim, ó, eu estou encerrando, vou encerrar a minha fala, né? Agradecer muito essa oportunidade, as pessoas já que eu já me referi no início, né? E eu mostro um certificado de qualidade, né? Se nós não buscarmos essa ferramenta, a gestão da qualidade, fica difícil. Nós não vamos não tem como competir aí fora, né? No exterior. Então, gestão da qualidade, ferramenta da qualidade, medicamentos assertivos bem prescritos, trabalho com gene epidêmico, hierarquização, né? E o olhar clínico dos processos, né? E entender esse indivíduo porque ele se expressa com sintomas mentais, físicos e gerais. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade. Muito obrigada, doutor Adriano, por compartilhar o seu conhecimento conosco. Nós temos poucos minutos, mas vamos abrir espaço para pergunta de quem está nos acompanhando. A primeira que chegou aqui no nosso WhatsApp, doutor Adriano, é a seguinte. Qual seria a melhor... Não tem retorno de som, Bruna. Ok? Eu não escutei, você falou? Nos ouve agora, doutor? Nos ouve agora? Sim. Certo, então tá. Eu dizia que Sim. nós temos poucos minutos para terminar a nossa apresentação. Selecionamos perguntas principais aqui do nosso público que nos acompanha. A primeira que chegou no nosso WhatsApp é a seguinte. Qual seria a melhor maneira de fazer o teste do CMT? Antes ou depois da ordenha, doutor? Olha, o CMT, a origem dele, ele é um duplo comparativo. Você faz antes da ordenha e depois da ordenha. Em função do manejo, que fica difícil você entrar lá dentro e testar todo o rebanho, atrapalha o manejo, nós da Curantur optamos trabalhar depois. Por quê? Uma infecção nova, né, ele entrou agora, é fácil detectar. Agora um processo antigo, uma infecção antiga que está na parte superior da glândula mamária, só depois da ordenha você vai ter a real situação dela. Então tem que ter, mas ele não existe o antes ou depois. Eu prefiro trabalhar depois por uma questão de manejo, mas quando tem caso positivo, você tem que retestar antes e depois. Saber se essa mastite está na parte baixa ou na parte superior. Fazer essa definição em mastologia, aí facilita o tratamento. Mas é complexo, tem que ter treinamento para isso, né? Treinamento para isso. E entender, né? O diagnóstico diferencial do CMT é a cor, não é o grumo. O grumo só está indicando que tem escamação de célula.
Certo, obrigada, doutor. Outra questão aborda se a diversidade da alimentação pastoril interfere na qualidade e na saúde clínica e subclínica da matriz leiteira. Com certeza interfere, né? Rebanhos aonde recebem uma alimentação com muito mais aditivo, né? E que tem uma carga muito grande proteica e muitas vezes proteína forçada, né? Isso vai ter mais depósito de sais dentro da glândula mamária e isso vai ser um atrativo para as bactérias, né? Vai ser alimento para as bactérias. Então tem que estar muito mais focado com higiene de glândula mamária com muito mais presença, talvez todos os meses, né? Fazer essa higiene de glândula mamária. E rebanhos que estão a pasto, eles têm mais saúde de glândula mamária, mas como vocês viram naquele slide lá da Fazenda Santa Marta, eles não tinham mastite clínica, mas tinham alta defesa, as vacas produziam bastante defesa e diminuía espaço, luz de produção em função do acúmulo de células. Então tem que ter esse olhar, né? Nos dois sentidos a gente tem que olhar para a glândula mamária e olhar para a matriz produtiva. Perfeito. Para nós encerrarmos, doutor Adriano, peço que o senhor comente a parte da apresentação que fala sobre o alerta na CCS de 100, na parte do caso do tambo de Santa Marta. Assim, ó, o que eu quero dizer para vocês? Quando o clínico de campo ou o produtor rural, ele vai fazer referência só à CCS, só olhar para a CCS para conduzir a questão medicamentosa, ele pode errar muito. E quando você tem uma CCS muito baixa, o que acontece é casos clínicos muito agudos. Isso acontece. Então tem que prestar atenção. O que eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio dos rebanhos. O rebanho tem que ter sistema imunológico ativo, ele tem que fazer defesa, e isso vai dar saúde de glândula mamária. Isso vai diminuir caso de mastite aguda, porque numa mastite aguda as defesas são muito baixas, né? Então tem que pensar isso aí. Os clínicos têm que discutir esse assunto e fazer essa intervenção, né? Não existe uma receita de bolo, cada lugar vai ter um olhar diferente, tem que se ter um olhar diferente o clínico. E eu chamo a atenção para a mastologia, veterinário mastologista. Você tem que dessecar a glândula mamária para entender trabalhar com mastite. Mastite é fácil de trabalhar, não é um monstro como o pessoal pinta, e nós temos aí ferramentas de trabalho. E essas ferramentas, junto também com quimioterápicos, facilita um monte a vida do clínico, né? Então a Curantor está aí com bastante ferramentas com muita tecnologia embarcada e um olhar na qualidade, né? Qualidade dos produtos, a certificação e um passo para o futuro, né? Tá certo. Muito obrigada, doutor Adriano. Agradeço a sua participação. E assim, encerramos o primeiro evento da Expo Inter Digital aqui no Canal 3. Agradecemos ao palestrante e a todos que estiveram conosco. Continue acompanhando a nossa programação digital. Um grande abraço e até a próxima.